No coração da Chapada Diamantina, no ano de 1880, o ar da manhã na fazenda Vista Seca parecia carregar uma falsa promessa de paz, uma calmaria que antecede a mais violenta das tempestades. O barão do café estava morto, seu corpo ainda quente na cama de dossel, e com seu último suspiro, um império de grãos e sangue começava a ruir. Este é o estopim de uma história de vingança forjada no fogo da humilhação. Continue assistindo para descobrir como a fúria de duas mulheres esquecidas pode incendiar um poder que se julgava divino. E aproveite para se inscrever e não perder nossas próximas narrativas. Comente também de qual cidade ou país você acompanha este relato brutal do nosso passado. A Vista Seca não era apenas uma fazenda. Era um reino isolado, onde a lei do imperador não chegava. O poder emanava da Casa Grande, um casarão imponente cujas paredes brancas escondiam a escuridão da senzala. O cheiro adocicado e forte do café secando ao sol se misturava ao odor metálico de correntes e ao suor dos corpos escravizados. Uma sinfonia macabra que embalava a riqueza de poucos. O clima político era tenso, com a abolição sendo sussurrada nos salões do Rio de Janeiro. Mas aqui, na Bahia Profunda, a mentalidade escravocrata ainda era a única verdade. E a justiça era medida pelo peso do chicote e pelo cano de uma garrucha. Com o corpo do irmão ainda por esfriar, o coronel Inocêncio assumiu o controle com a voracidade de um abutre. Ele era um homem moldado pela inveja. Sua crueldade não era estratégica, mas um prazer visceral. Seu primeiro ato de poder foi convocar Constança, a viúva, ao pátio principal. Diante de todos, com um sorriso cínico que mal escondia o tique nervoso em seu olho esquerdo, ele a acusou de ser uma mulher seca, infértil e inútil. Uma figura decorativa que não lhe serviu nem para gerar um herdeiro. As palavras eram como pedras, cada uma roubando um pedaço de sua dignidade, até que ele a sentenciou ao exílio, expulsando-a apenas com a roupa do corpo. Os portões de ferro da Vista Seca se fecharam atrás de Constança com um rangido final, um som que selava o fim de sua vida como senhora e o início de sua existência como uma pária. A poeira vermelha da estrada sujava a barra de seu vestido, o único bem que lhe restara. O sol açoitava sua pele, mas por dentro, um frio cortante começava a tomar conta do choque e da dor, transformando seu desespero em uma semente de ódio calculista. Enquanto ela permanecia paralisada pela humilhação, uma figura se aproximava no horizonte, uma jovem caminhando com passos firmes em direção ao inferno do qual ela acabara de ser expulsa. Essa figura era Luzia, a filha bastarda do falecido barão, uma jovem de 20 anos com a pele marcada pelo sol e a alma forjada na rejeição. Ela não viera por ouro ou terras, mas pelo direito a um nome, um reconhecimento mínimo pela memória de sua mãe escravizada. Parou diante de Inocêncio, seus olhos faiscando com uma coragem que o coronel não tolerava em seres que considerava inferiores. A resposta dele não veio em palavras, mas no assobio do chicote cortando o ar. A tira de couro marcou o rosto de Luzia, um selo de brutalidade que pretendia apagar sua identidade, antes de ser igualmente jogada para fora dos portões. Do lado de fora, no mesmo pó e sob o mesmo sol impiedoso, as duas mulheres se encontraram. A viúva destituída e a filha bastarda marcada, duas faces da mesma moeda de opressão, unidas pelo mesmo algoz. Constança, com sua arrogância de sinhá desfeita em cacos, viu em Luzia não uma rival, mas um reflexo de sua própria dor. Luzia, com o sangue escorrendo pelo rosto, viu na viúva a frieza que lhe faltava, a estratégia por trás da fúria. Naquele momento, sem uma única palavra trocada, um pacto silencioso foi selado, uma aliança nascida da injustiça mais profunda e movida por um desejo mútuo de ver o império de Inocêncio queimar. Elas não possuíam nada, eram meros fantasmas aos olhos daquele mundo. Coronel Inocêncio as observava da varanda da Casa Grande, um sorriso de satisfação no rosto.
certo de que as havia esmagado para sempre. Ele subestimava a força que nasce quando não se tem mais nada a perder, a perigosa combinação da inteligência de uma e da fúria da outra. Como poderiam duas mulheres, armadas apenas com suas cicatrizes e um ódio compartilhado, sequer sonhar em derrubar um homem que era a própria lei naquelas terras áridas e esquecidas pelo tempo? A resposta viria em fogo e cinzas. Para entender a fúria que viria, é preciso mergulhar nas águas turvas do passado, nas memórias que forjaram cada um dos destinos que se chocariam na poeira da vista seca. Antes de ser a viúva humilhada, Constança era apenas uma jovem em Salvador, filha de uma família cuja nobreza se resumia a um sobrenome desbotado e a prataria empenhada. Ela cresceu ouvindo o som do mar e o sussurro sobre a decadência de sua linhagem, aprendendo desde cedo que seu único valor residia em um casamento vantajoso, uma transação comercial, onde seu ventre seria a moeda de troca para restaurar a honra perdida de seus pais. Seu casamento com o Barão do Café não foi um conto de amor, mas um contrato assinado com a tinta da necessidade. Ela deixou para trás a brisa do oceano pela secura da chapada, trocando a liberdade relativa da cidade por uma gaiola dourada. Na fazenda Vista Seca, seu papel era claro: ser uma figura elegante nos jantares, um objeto de decoração que afirmava o status de seu marido e, acima de tudo, a portadora do herdeiro que consolidaria o império. Cada mês que passava sem um filho era uma falha, um lembrete silencioso de sua inutilidade aos olhos daquele mundo brutal. O barão a tratava com uma indiferença calculada, como quem admira um cavalo de raça que se recusa a procriar. Ele lhe dava vestidos e joias, mas negava-lhe afeto ou respeito, deixando-a vagar pelos corredores da casa grande como um fantasma. Constança tentou preencher o vazio com pequenos atos de controle, organizando a casa com uma precisão maníaca, cuidando de um pequeno jardim escondido nos fundos. Um lugar onde algo sob seu comando podia florescer. Era um esforço inútil, uma tentativa frágil de afirmar sua existência num lugar que a queria invisível. Enquanto isso, a presença de Inocêncio crescia como uma erva daninha na propriedade. O irmão mais novo do barão a observava com olhos que misturavam desejo e desprezo. Ele via nela não uma cunhada, mas o símbolo de tudo que seu irmão possuía, e ele não. Um prêmio que ele cobiçava e, ao mesmo tempo, julgava defeituoso. Seus sorrisos eram cortantes, suas palavras, veladas ameaças. Constança sentia o perigo em sua proximidade, a promessa de violência que se escondia sob uma falsa cordialidade, e sabia que sua posição na fazenda era tão frágil quanto uma folha seca ao vento. A dor de sua infertilidade, antes uma angústia privada, tornou-se sua identidade pública, um estigma que a definia. As escravizadas da casa cochichavam quando ela passava. Os capatazes a olhavam com pena ou escárnio. Ela aprendeu a construir uma muralha de frieza ao redor de si, uma armadura de arrogância para proteger o que restava de sua dignidade. Por dentro, porém, o desespero se transformava em um ressentimento gelado, uma raiva silenciosa que aguardava apenas um catalisador para explodir, sem saber que sua libertação viria da forma mais brutal possível. Longe dos salões silenciosos da casa grande, a história de Luzia começava no calor e na poeira da senzala. Sua mãe, uma mulher cujo nome se perdeu nos registros de propriedade do barão, era conhecida por sua beleza e por um espírito que se recusava a quebrar. A relação dela com o barão não foi de consentimento, mas de submissão forçada, um dos muitos abusos diários que sustentavam a ordem daquele lugar. O nascimento de Luzia foi a prova viva desse crime, uma criança de pele mais clara, com os olhos do Senhor, uma contradição ambulante que não pertencia a lugar nenhum. Luzia cresceu na fronteira entre dois mundos, sem ser aceita em nenhum. Para os escravizados, ela era a filha do feitor, um lembrete constante da violência que sofriam. Para a casa grande, era menos que um fantasma, uma mancha na reputação do barão que deveria ser ignorada. Ela aprendeu a sobreviver na solidão, a ler as pegadas dos animais na terra, a entender os segredos do mato,
a ouvir as conversas levadas pelo vento. Sua única companhia era a mãe, que lhe ensinou a ter orgulho de quem era, mesmo que o mundo lhe dissesse o contrário. A promessa que selou seu destino foi feita ao lado do leito de morte de sua mãe, consumida por uma febre que nenhum curandeiro pôde vencer. Com seu último suspiro, ela pediu a Luzia que não deixasse seu nome ser esquecido, que lutasse por um lugar no mundo que não fosse definido pelas correntes ou pelo chicote. Aquelas palavras se tornaram o norte de Luzia, o fogo que alimentava sua alma. Ela não desejava a riqueza do pai, mas o reconhecimento, o direito de dizer seu nome em voz alta sem sentir o peso da vergonha e da inexistência. Enquanto Constança aprendia as regras da etiqueta, Luzia aprendia as leis da sobrevivência. Ela observava a dinâmica da fazenda com olhos atentos, notando as fraquezas, as lealdades frágeis, o medo que mantinha tudo em seu devido lugar. Via o capataz Amaro, um homem justo dentro do possível, e via os escravizados como Damião, cujo ódio fervia sob a pele. Ela entendia o funcionamento daquele império de café de uma forma que Constança, de sua varanda, jamais poderia, pois conhecia suas raízes podres. Sua impulsividade era forjada na injustiça diária. Cada açoitamento que testemunhava, cada humilhação que via, era um golpe em sua própria carne. Seu ódio não era frio e estratégico como o de Constança, mas uma chama viva e crepitante. A notícia da morte do barão não lhe trouxe alegria, mas uma oportunidade. A única chance de cumprir a promessa feita à sua mãe. Foi com essa esperança desesperada que ela caminhou em direção à Casa Grande, sem imaginar que seu pedido por dignidade seria respondido com a marca indelével da violência em seu rosto. O coronel Inocêncio, por sua vez, foi um homem esculpido pela inveja. Desde a infância, viveu à sombra do irmão mais velho, o herdeiro, o favorito, aquele que nasceu para comandar. Enquanto o barão era pragmático e focado nos lucros, Inocêncio era movido por paixões mesquinhas e um desejo insaciável de provar seu valor. Cada sucesso do irmão era um insulto pessoal, cada ordem que recebia, uma humilhação. Ele via a crueldade não como uma ferramenta, mas como a própria expressão do poder. Seu ressentimento era um veneno que ele bebia diariamente. Ele se casou e teve filhos, mas sua família era apenas mais uma peça em seu jogo de aparências. Pessoas que ele maltratava em privado para sentir o controle que lhe faltava na hierarquia da fazenda. Ele desprezava a forma como seu irmão conduzia os negócios, considerando sua falta de brutalidade explícita um sinal de fraqueza. Em sua mente, o poder não deveria ser apenas exercido, mas ostentado, esfregado no rosto dos inferiores para que jamais esquecessem seu lugar. Houve um dia, anos antes, em que o barão o humilhou na frente de compradores de café, descartando sua opinião sobre a safra como o disparate de uma criança. Inocêncio engoliu o insulto com um sorriso forçado, mas naquele momento, jurou a si mesmo que um dia tomaria tudo que era do irmão e destruiria cada vestígio de seu legado. O tique nervoso em seu olho, que se manifestava em momentos de raiva, era a única rachadura em sua fachada de controle, um sinal da tempestade que se formava por dentro. A morte súbita do barão foi, para Inocêncio, a mão do destino corrigindo uma injustiça cósmica. Ele não sentiu luto, apenas a euforia da libertação. Seu primeiro ato como novo senhor da Vista Seca não foi consolidar seu poder ou garantir a continuidade dos negócios, mas sim um ato de puro expurgo simbólico. Expulsar Constança, a mulher infértil de seu irmão, e marcar Luzia, o sangue bastardo de seu irmão, era sua forma de apagar a memória do homem que ele tanto odiou. Ele as viu do lado de fora dos portões, duas mulheres quebradas sob o sol inclemente, e sentiu o prazer visceral da vitória. Em sua arrogância, acreditou que as havia aniquilado, reduzido a nada mais que poeira na estrada. Ele não podia imaginar que a dor que infligiu não as destruiria, mas as uniria,
fundindo a estratégia fria de uma com a fúria ardente da outra. Ele não via duas vítimas, mas o reflexo de sua própria brutalidade, e não sabia que estava olhando para o rosto de seu próprio fim. A aliança que se formaria naquele momento não seria de amizade ou confiança, mas de necessidade mútua. Era a união da mente e do punho, da informação e da ação. Constança conhecia os segredos financeiros do império, as dívidas escondidas, os inimigos que o barão fizera em sua ascensão. Luzia conhecia a terra, as pessoas, os caminhos secretos e os corações ressentidos que poderiam ser transformados em aliados. Juntas, elas eram mais perigosas do que qualquer exército. O plano que começaria a germinar não seria uma rebelião aberta, mas uma infestação silenciosa, um veneno lento que correria pelas veias da Vista Seca. Seriam pequenos atos de sabotagem, sussurros de discórdia, a exploração de cada rachadura no poder recém-adquirido de Inocêncio. Ele se sentia um deus em seu novo reino, mas os deuses também podem sangrar. E o que ele não sabia era que as duas mulheres que ele desprezara já haviam afiado as facas. Assim, o passado de cada um convergiu para aquele ponto de ignição. A humilhação de Constança, a promessa de Luzia e o ódio de Inocêncio criaram as condições perfeitas para a tempestade. A história que se seguiria não seria apenas sobre vingança, mas sobre a colisão inevitável de três mundos forjados na dor, no orgulho e na crueldade. O fogo que consumiria a Chapada Diamantina não nasceria de uma faísca súbita, mas de décadas de combustível acumulado, esperando apenas o momento certo para entrar em combustão. A poeira da estrada ainda era a única testemunha do pacto silencioso, e a primeira fase da vingança começou não com um estrondo, mas com um sussurro. Constança, acolhida por uma família de lavradores que devia favores ao falecido barão, tornou-se a mente nas sombras, um fantasma que movia as peças de longe. Sua primeira instrução para Luzia foi simples, quase insultuosa em sua modéstia: atacar o orgulho do coronel através de sua eficiência, corroendo a ordem da Vista Seca como a ferrugem corrói o ferro. Luzia, com a cicatriz em seu rosto queimando como um lembrete constante, tornou-se a executora ágil dessa guerra silenciosa. Ela se movia pelas sombras da noite, sua familiaridade com a terra a tornando invisível. Ferramentas essenciais para a colheita desapareciam misteriosamente, reaparecendo dias depois em lugares ilógicos, atrasando o trabalho. Sacas de café cuidadosamente armazenadas apareciam rasgadas, seus preciosos grãos se misturando à terra úmida, transformando lucro em prejuízo com a sutileza de um acidente. No início, Inocêncio descartava os incidentes como incompetência dos escravizados e preguiça dos capatazes, respondendo com mais chicotadas e gritos que ecoavam pelo vale. Ele não conseguia ver o padrão, a inteligência por trás do caos. Cada pequeno prejuízo era uma picada de alfinete em sua paciência, e o tique em seu olho esquerdo se tornava mais frequente, uma tempestade se formando sob a superfície de seu controle absoluto, sem que ele soubesse de onde vinham os raios. A comunicação entre as duas mulheres era um perigoso balé de sinais e mensagens secretas. Um pano de cor específica deixado para secar na janela da casa dos lavradores. Uma marca de faca em uma árvore na beira da estrada. Constança, com sua mente fria, analisava os relatórios sussurrados por Luzia e calibrava o próximo passo. A arrogância de Sinhá, que um dia a definiu, se transformara em uma precisão militar, enquanto a fúria de Luzia era a munição que ela usava com cuidado. A sabotagem então escalou para um nível mais ousado. Luzia, com a ajuda de Damião, o escravizado cujo ódio espelhava o seu, começou a espalhar desinformação. Eles interceptavam mensageiros e alteravam ordens de entrega, fazendo com que carroças cheias de café fossem para o porto errado, gerando multas e a ira dos compradores. Os rumores de que a Vista Seca estava amaldiçoada, de que o fantasma do barão assombrava os cafezais,
começaram a se espalhar entre os trabalhadores, minando a moral e a produtividade. Inocêncio sentiu a mudança na atmosfera. O medo que ele inspirava estava sendo substituído por um tipo diferente de temor, um medo supersticioso que ele não podia controlar com o chicote. Ele começou a perceber que os acidentes eram frequentes demais, precisos demais. A paranoia se instalou em sua mente como um verme, e ele passou a ver traição em cada olhar, conspiração em cada silêncio. A fazenda, seu reino, estava se tornando um território inimigo. Damião provou ser mais do que um aliado. Era uma extensão da vontade de Luzia. Seu corpo forte e sua presença imponente entre os outros escravizados lhe davam uma autoridade que Luzia, como uma figura marginalizada, não possuía. Ele organizava os pequenos atos de resistência, criando uma rede de silêncio e cumplicidade que protegia Luzia e frustrava as investigações brutais dos capatazes de Inocêncio, tornando-a um fantasma dentro de sua própria casa. Em uma noite de chuva fina, Luzia quase foi pega. Enquanto adulterava um lote de sementes, um capataz fez uma ronda inesperada. Ela se escondeu em um barril vazio, o coração batendo contra as costelas, ouvindo os passos pesados pararem a centímetros de seu esconderijo. O cheiro de tabaco e cachaça invadiu o barril, e por um instante eterno, ela acreditou que seu fim havia chegado. O capataz, porém, apenas cuspiu no chão e seguiu em frente, deixando-a tremendo na escuridão. A gota de água para Inocêncio veio quando um comprador importante de Salvador cancelou um contrato vital, alegando ter recebido uma denúncia anônima sobre uma praga que infestava os grãos da Vista Seca. A denúncia era falsa, uma mentira plantada por Constança. A fúria de Inocêncio explodiu. Ele não precisava mais de provas. Ele precisava de um exemplo. Ele sabia que havia um traidor, uma serpente em seu paraíso, e decidiu que arrancaria a cabeça dela, mesmo que tivesse que queimar a floresta inteira para encontrá-la. Na manhã seguinte, ele ordenou que todos os escravizados se reunissem no pátio principal. O silêncio era pesado, denso de medo. Inocêncio caminhou lentamente entre as fileiras de homens e mulheres, seus olhos varrendo cada rosto, seu sorriso cínico ausente, substituído por uma máscara de fúria gelada. Ele não procurava um culpado, ele procurava um símbolo. E então, ele parou na frente de um jovem, um rapaz que não tinha nada a ver com a sabotagem, conhecido apenas por seu olhar desafiador. Sem uma palavra de acusação, Inocêncio fez um sinal. 2 capatazes agarraram o rapaz e o amarraram ao tronco de açoitamento. O som do chicote cortando o ar foi o único som que quebrou o silêncio mortal. Não foi um castigo, foi uma execução lenta. Inocêncio observou cada golpe, o tique em seu olho pulsando freneticamente, até que o corpo do jovem parou de se contorcer, e o silêncio voltou, ainda mais pesado, agora manchado de sangue inocente. Luzia assistiu a tudo de longe, escondida, a bile subindo por sua garganta. O rosto do rapaz, o sangue, o som. A culpa a atingiu com a força de um soco. Sua guerra havia custado uma vida inocente. Naquela noite, ela procurou Constança, a alma em pedaços, pronta para desistir. Ela gritou que aquilo não era justiça. Era apenas mais carnificina. Mas Constança a encarou com olhos que eram lascas de gelo. Ela disse que a guerra tem um preço, e que a morte daquele rapaz estava nas mãos de Inocêncio, não nas delas. A brutalidade do ato de Inocêncio teve o efeito desejado. O medo paralisou a senzala. A rede de cumplicidade que protegia Luzia se desfez. Ninguém mais ousava olhar para ela, muito menos ajudá-la. As portas se fecharam. Os sussurros cessaram. Ela e Constança estavam completamente sozinhas, isoladas por um muro de terror que o coronel havia erguido com o sangue de um inocente. Você resistiria a essa pressão? Continuaria lutando quando suas ações causam a morte de outros? A frieza de Constança prevaleceu. Ela convenceu Luzia de que recuar agora tornaria o sacrifício do rapaz inútil. A estratégia precisava mudar.
Não mais pequenos atos de sabotagem, mas um golpe cirúrgico, direto no coração da operação de Inocêncio. E o coração da Vista Seca não era o café, nem o dinheiro. Era o homem que garantia que a engrenagem continuasse girando, o único em quem Inocêncio ainda confiava, o capataz Amaro. Se você quer ver como essa aposta desesperada se desenrola, inscreva-se agora para não perder o clímax desta história. E nos conte, qual foi o ato mais cruel de um vilão que você já viu em uma história? Amaro era um homem preso entre dois mundos. Ele sentia repulsa pela crueldade de Inocêncio, mas sua lealdade era uma corrente pesada, forjada em anos de serviço ao falecido barão e cimentada pelo medo de perder sua posição, sua vida. Luzia o abordou na calada da noite, não com ameaças, mas com um apelo à memória de seu antigo patrão, lembrando-o de que o barão, apesar de seus defeitos, nunca governou com tanto sangue. O capataz hesitou por dias, o conflito visível em seu rosto cansado. Ele via a loucura crescente de Inocêncio, o prazer que o homem sentia na dor alheia, e sabia que a fazenda caminhava para a ruína. Finalmente, com o peso da morte do jovem escravizado em sua consciência, ele concordou em ajudar. Ele passaria a Luzia uma única informação: a rota e o horário do transporte da última grande remessa de dinheiro da safra, o pagamento que salvaria Inocêncio da falência. Mas a paranoia de Inocêncio era mais profunda do que imaginavam. Ele já não confiava em ninguém, nem mesmo em seu capataz mais leal. Ele havia preparado uma armadilha, dando a Amaro uma informação falsa e o vigiando de perto. Na noite combinada, quando Amaro deixou um bilhete no local combinado para Luzia, as sombras se moveram e Inocêncio surgiu, o sorriso cínico de volta ao seu rosto, mais terrível do que nunca. A punição de Amaro não foi a morte. A morte seria uma misericórdia. Inocêncio o arrastou para o mesmo pátio onde o jovem fora açoitado e, diante de todos, declarou sua traição. Ele não usou o chicote. Com a coronha de sua pistola, ele esmagou a mão direita de Amaro, a mão que assinava os registros e empunhava a arma, quebrando cada osso com uma precisão sádica, transformando-a em uma massa inútil de carne e sangue. A humilhação, porém, não estava completa. Inocêncio ordenou que trouxessem o ferro de marcar gado, o símbolo de propriedade da Vista Seca, enquanto seus homens seguravam Amaro, que gritava mais de agonia pela humilhação do que pela dor. Inocêncio pressionou o ferro em brasa no rosto do capataz. O cheiro de carne queimada encheu o ar, um fedor de poder absoluto e crueldade sem limites. De uma colina distante, escondidas na vegetação, Constança e Luzia observaram o horror. Cada grito de Amaro era um prego em seu caixão. Elas haviam perdido seu último aliado. Haviam subestimado a profundidade da maldade de Inocêncio. Agora, não havia mais ninguém em quem confiar. Nenhuma estratégia secreta que pudesse funcionar. Estavam sozinhas, expostas, e o monstro que criaram agora sabia que elas estavam caçando, e ele estava pronto para caçar de volta. O cheiro de carne queimada e o eco dos gritos de Amaro pairavam sobre a chapada como um miasma, uma mortalha tecida com a mais pura crueldade de Inocêncio. Para Luzia, a esperança havia se transformado em cinzas, um pó amargo que sufocava sua alma. Cada plano, cada passo, resultara em mais dor, mais sangue derramado por inocentes. Elas não eram mais caçadoras, eram a caça, encurraladas em um território onde cada sombra parecia abrigar os olhos vigilantes do coronel, e cada brisa noturna sussurrava o nome de suas falhas. O desespero de Luzia era uma ferida aberta, mas em Constança, algo diferente acontecia. A derrota não a quebrou, pelo contrário, pareceu solidificá-la, transformando sua pele pálida em uma armadura de porcelana fria e impenetrável. Na cabana humilde que as abrigava, enquanto Luzia chorava de raiva e impotência, Constança permaneceu em silêncio por horas, os olhos fixos em um ponto invisível na parede de barro, a mente trabalhando como uma máquina de calcular precisa e sem emoção.
forjando um novo caminho em meio aos escombros de seu plano original. De repente, ela se virou para Luzia, e pela primeira vez em semanas, um brilho perigoso, quase predatório, substituiu a apatia em seu olhar. Não era esperança, era certeza. Ela falou com uma voz baixa e firme, cada palavra pesada como uma pedra de ouro. Ela disse que subestimaram Inocêncio, mas que ele também a subestimou de uma forma muito mais fundamental. Ele via uma viúva inútil e uma bastarda selvagem, mas não via a verdade que se escondia sob a superfície da humilhação. Foi então que o segredo veio à tona, uma revelação que mudaria o curso daquela guerra privada. Constança explicou que seu falecido marido, o barão, era um homem de negócios astuto, mas acima de tudo, paranoico. Ele amava o poder mais do que amava o irmão, e desconfiava profundamente da inveja que via borbulhar nos olhos de Inocêncio. Por anos, ele temeu uma traição, um golpe que pudesse roubar tudo o que construiu com tanto esforço e brutalidade. Como uma precaução contra o futuro, o barão criou uma fortuna secreta, um império fantasma que existia apenas nos livros de um banqueiro em Salvador e em escrituras de terras distantes na província de Minas Gerais. Uma pequena porcentagem de cada safra, de cada negócio fechado, era desviada para contas sob um nome falso, um nome que apenas ele e, secretamente, sua esposa conheciam. Ele a fez memorizar cada detalhe, cada senha, cada contato, como uma apólice de seguro viva. O valor era estarrecedor para a época, uma quantia que poderia comprar fazendas inteiras, exércitos de mercenários ou o silêncio de homens importantes na capital do império. Eram mais de 500 contos de réis, uma fortuna líquida, intocada, esperando em cofres longe do alcance das mãos manchadas de sangue do coronel Inocêncio. Um tesouro nascido da desconfiança, agora transformado na arma definitiva para a vingança. Luzia a encarou, incrédula, a raiva dando lugar a um espanto mudo. Por que Constança escondera aquilo por tanto tempo? Por que as deixou sofrer, arriscar vidas e se arrastar na lama quando possuíam os meios para simplesmente desaparecer e viver uma vida de conforto? A pergunta pairou no ar, carregada de uma acusação silenciosa de que sua dor poderia ter sido evitada. Constança respondeu sem vacilar, a frieza em sua voz cortando o ar tenso da cabana. Ela explicou que o dinheiro era inútil enquanto Inocêncio estivesse no poder. Fugir seria apenas uma trégua, pois ele as caçaria até os confins do mundo, movido por seu orgulho ferido. O segredo não era uma rota de fuga, era a munição para o golpe final, e só poderia ser usado no momento exato, quando a ruína dele pudesse ser total e irreversível. Nesse instante, a dinâmica entre elas se inverteu para sempre. Luzia compreendeu que a mulher que ela via como uma sinhá frágil e arrogante era, na verdade, uma estrategista formidável, cuja paciência era tão letal quanto sua própria fúria. Constança não estava apenas sobrevivendo, ela estava esperando, cultivando o momento perfeito para usar a herança secreta não para reconstruir uma vida, mas para garantir que Inocêncio não tivesse mais nada para destruir. Aquele conhecimento as reergueu das cinzas da derrota. Elas não eram mais vítimas desesperadas, mas executoras de um testamento de vingança, financiadas pelo próprio homem que Inocêncio tanto invejava. O novo plano não era mais sobre sabotagem, era sobre aniquilação. A destruição da Vista Seca não seria apenas um ato de desespero, mas uma manobra calculada para levar Inocêncio à falência absoluta. A noite da colheita final chegou, trazendo consigo um vento seco e quente que soprava do sertão, um presságio do que estava por vir. Na casa grande, Inocêncio celebrava sua vitória iminente, certo de que havia esmagado toda a resistência. O som de violas e risadas altas ecoava pelo vale, uma trilha sonora macabra para o inferno que estava prestes a ser libertado sobre seu reino de café e dor. Enquanto a festa de Inocêncio atingia seu ápice, Luzia e Damião se moviam como espectros pelas bordas escuras dos cafezais.
Cada passo era silencioso, cada respiração controlada. Eles não carregavam apenas tochas, mas o peso de todas as vidas esmagadas por aquele império. A missão era simples e terrível: incendiar os armazéns onde toda a riqueza da safra estava estocada, o coração financeiro da Vista Seca. O plano de Constança já estava em movimento em Salvador. Mensageiros, pagos com o dinheiro secreto, já espalhavam a notícia da ruína da fazenda, garantindo que nenhum banco ou comprador oferecesse crédito a Inocêncio quando a fumaça se dissipasse. O fogo seria o espetáculo, mas a verdadeira destruição aconteceria nas linhas de um livro contábil a centenas de quilômetros de distância. Luzia parou diante do maior dos armazéns, a madeira seca estalando sob o vento quente. Ela olhou para Damião. Um aceno de cabeça foi toda a comunicação necessária. Não havia mais hesitação em seus olhos, apenas a calma gélida que precede a tempestade. Ela ergueu a tocha, a chama dançando diante de seu rosto, refletindo a cicatriz que Inocêncio lhe dera, agora um selo de sua determinação. Com um movimento rápido e fluido, ela arremessou a tocha contra a parede de madeira encharcada de querosene. Por um instante, houve apenas o som do impacto. Depois, um rugido surdo, e a noite se partiu em duas. As chamas explodiram com uma fúria faminta, abraçando a estrutura e subindo em direção ao céu estrelado como garras de fogo líquido. O inferno se materializou na terra. O fogo saltou de um armazém para o outro com uma velocidade assustadora, alimentado pelo vento e pela madeira seca. O cheiro adocicado de café torrando se misturou ao odor acre da fumaça. Uma inversão perversa do aroma que simbolizava a riqueza daquele lugar. O império de Inocêncio estava sendo cremado diante de seus olhos. De uma colina distante, um ponto seguro escolhido a dedo, Constança observava a destruição. O brilho laranja do incêndio iluminava seu rosto, mas seus olhos permaneciam frios, calculistas, como se assistisse a uma peça de teatro cujo final ela mesma havia escrito. Ela não sentia alegria, nem tristeza, apenas a satisfação silenciosa de uma equação matemática finalmente resolvida. A vingança não era mais apenas um ato de paixão, mas uma transação comercial, uma dívida sendo paga com juros de fogo e cinzas. O que começou com humilhação e dor estava terminando em uma purificação violenta, o nascimento de uma lenda forjada nas chamas. Para ver como o Coronel Inocêncio enfrenta o colapso de seu mundo, inscreva-se agora, pois o confronto final está prestes a começar. A alvorada que rompeu sobre a Chapada Diamantina no dia seguinte não trouxe a luz dourada da esperança, mas um cinza pálido e doentio que se filtrava através de uma névoa espessa de fumaça e fuligem. O rugido do fogo fora substituído por um silêncio denso, pontuado apenas pelo estalar ocasional de uma viga que cedia nos escombros fumegantes. Constança e Luzia permaneciam na colina, duas silhuetas imóveis contra o cenário de devastação. A vitória não tinha o sabor doce que imaginaram, mas o gosto amargo das cinzas que o vento soprava em seus rostos. A liberdade que conquistaram era real, mas veio embrulhada no luto pela morte de Damião, e na visão de uma terra que, embora liberta da tirania, estava agora marcada por uma cicatriz de fogo que jamais desapareceria por completo. Quando os homens mais corajosos se aproximaram dos restos do armazém principal, não encontraram um corpo para enterrar. O Coronel Inocêncio não era mais um homem, mas uma parte da ruína, seus ossos calcinados misturados aos grãos de café carbonizados e a madeira derretida de seu trono de poder. Seu fim não foi uma execução, mas uma fusão simbólica com a riqueza que o consumiu por dentro e por fora. Com a morte do tirano, as correntes da Vista Seca perderam seu propósito. Os escravizados, agora homens e mulheres sem senhor, olhavam para o horizonte de fumaça não com alegria, mas com a vertigem de um futuro incerto, um vasto e perigoso campo de possibilidades que se abria diante deles pela primeira vez. Antes que o sol atingisse o seu zênite, Constança e Luzia deram as costas à fazenda em chamas. Não levaram nada,
pois não havia nada para ser levado além das memórias e das marcas em seus corpos e almas. Caminharam juntas pela mesma estrada de terra vermelha que testemunhou sua humilhação, mas agora não eram mais a viúva destituída e a bastarda marcada. Eram as arquitetas de uma queda. Duas mulheres que se tornaram uma força da natureza. Enquanto se afastavam, a história de sua vingança já começava a ser sussurrada entre os lavradores e tropeiros, uma semente de lenda plantada no solo fértil da opressão. Nos anos que se seguiram, a história do fogo das duas mulheres se espalhou pela Bahia, transformando-se em versos de cordel e canções melancólicas tocadas em violas nas feiras do sertão. Os jornais da capital noticiaram o incêndio como um acidente trágico, uma fatalidade comercial, mas o povo conhecia a verdade. A narrativa popular imortalizou Constança como a mente fria da justiça e Luzia como o braço ardente da fúria. A vista seca, antes um símbolo de poder inabalável, tornou-se um conto de advertência, um lembrete sombrio para outros coronéis de que a dignidade humana, quando pisoteada, pode gerar um fogo que nem toda a riqueza do mundo é capaz de apagar. Hoje, mais de um século depois, as ruínas da Casa Grande da Vista Seca ainda se erguem contra o céu da Chapada Diamantina, suas paredes de pedra enegrecidas pelo tempo e pela memória. A natureza lentamente reclamou o que era seu, e onde antes havia cafezais perfeitamente alinhados, agora cresce uma vegetação selvagem e indomável. Turistas caminham pelos escombros, tirando fotos do que restou da opulência, ouvindo guias contarem a versão oficial da história. Mas os moradores locais, descendentes daqueles que testemunharam o fogo, ainda olham para as ruínas com um respeito silencioso, sabendo que aquelas pedras guardam o eco de uma justiça forjada na dor e na coragem. A imagem que perdura não é a do incêndio, mas a de pequenas mudas de café selvagem que brotam teimosamente entre as frestas das pedras queimadas. Elas não são cultivadas, não servem a nenhum senhor e seus frutos são amargos, mas crescem livres, alimentadas pela mesma terra que um dia bebeu o suor e o sangue dos oprimidos. São um símbolo silencioso e poderoso do legado de Constança e Luzia, a prova de que, mesmo após a maior das destruições, a vida encontra um caminho para florescer novamente, em seus próprios termos, selvagem e soberana. A história delas nos lembra que a luta por dignidade não é um evento isolado no passado, mas uma chama que cada um de nós carrega. A injustiça pode ter mudado de rosto, mas a necessidade de se levantar contra ela permanece a mesma. Se a coragem dessas duas mulheres te inspirou, não deixe que essa história se transforme em cinzas. Inscreva-se para manter viva a memória de outras lutas como esta. Comente abaixo o que a palavra dignidade significa para você e compartilhe este relato para que a fúria e a estratégia de Constança e Luzia continuem a ecoar, nos lembrando que, às vezes, é preciso queimar o mundo antigo para construir um novo.